Você já ouviu falar em fogo fato? Sabe? Aquelas luzes misteriosas que aparecem dançando sobre pântanos, cemitérios e brejos à noite? Muita gente já viu e as histórias são de arrepiar. Alguns dizem que são almas penadas, espíritos perdidos que não encontraram o caminho para o além. Outros juram que são duendes ou fadas, pregando peças nos viajantes noturnos. Durante séculos, o fogo fato o alimentou lendas e superstições em todo o mundo. No folclore brasileiro, ele é conhecido como boitatá, a cobra de fogo que protege os campos contra incêndios. Na Europa, Shaman, Diwelo, Dewespo, o Chaco, Lanto, o espírito de um homem condenado a vagar pela terra com uma brasa do inferno dentro de um nabo. Assustador, né? Mas por mais que essas histórias sejam fascinantes, a ciência tem uma explicação bem mais pé no chão, digamos assim. E é isso que vamos desvendar hoje. Vamos separar o mito da realidade e entender o que realmente causa esse fenômeno luminoso tão intrigante. Será que é algo sobrenatural ou apenas a natureza mostrando um de seus truques mais espetaculares? Fique comigo até o final para descobrir a verdade por trás do fogo fato. Tenho certeza que você vai se surpreender. E aí, preparado para essa jornada? Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender o cenário onde o fogo fato costuma aparecer. Pântanos, brejos, mangues, cemitérios. O que todos esses lugares têm em comum? Matéria orgânica em decomposição. Muita. Pense em folhas, galhos, animais e plantas mortas. Todo esse material, quando submerso na água ou enterrado na lama úmida, começa a ser decomposto por bactérias. É um processo natural que acontece o tempo todo, em todos os lugares. A diferença é que nesses ambientes alagados existe pouco ou nenhum oxigênio disponível. Isso cria as condições perfeitas para um tipo específico de decomposição, chamada de decomposição anaeróbica. E é aqui que a mágica, ou melhor, a química, começa a acontecer. Durante essa decomposição sem oxigênio, as bactérias liberam uma mistura de gases. O principal deles é o metano, o mesmo gás do pum das vacas, e que usamos como combustível em casa. Mas não é só metano. Elas também produzem outros gases em menor quantidade, como o fosfano, também conhecido como fosfina, e o difosfano. Anotou esses nomes: metano, fosfano e difosfano. Eles são a chave para desvendar o mistério. O metano em si não pega fogo sozinho. Ele precisa de uma fonte de ignição. E é aí que seus parceiros químicos entram em cena. A teoria mais aceita pela ciência diz que o difosfano tem uma propriedade muito interessante. Ele entra em combustão espontaneamente quando entra em contato com o ar. Sim, ele pega fogo do nada. Então, o que acontece é o seguinte: as bolhas de gás sobem do fundo do pântano. Essa mistura contém metano, fosfano e o nosso astro, o difosfano. Quando essa bolha chega na superfície e estoura, o difosfano reage com o oxigênio do ar e, pá, pega fogo. Essa pequena chama, por sua vez, serve como o isqueiro que faltava para acender o metano e o fosfano, que são altamente inflamáveis. O resultado? Uma chama pálida, azulada ou esverdeada, que dança e flutua logo acima da superfície da água. Esse é o nosso fogo fato. Essa chama geralmente não é muito quente, por isso é descrita como uma luz fria. E como os gases são liberados de forma irregular, em diferentes pontos e em diferentes quantidades, as chamas parecem se mover, aparecer
e desaparecer, criando aquele efeito fantasmagórico que tanto assustou nossos antepassados. Uma corrente de ar leve já é suficiente para mover a chama de um lado para o outro, dando a impressão de que ela está te seguindo ou fugindo de você. É a combinação perfeita de química e física para criar uma ilusão de ótica espetacular. Mas espera aí, e as outras teorias? A ciência não para, e existem outras hipóteses que também tentam explicar o fogo-fato. Uma delas envolve a bioluminescência. Você sabe, como os vagalumes que produzem luz através de reações químicas em seus corpos. Alguns cientistas sugerem que certos fungos ou bactérias bioluminescentes poderiam ser os responsáveis. Por exemplo, o fungo conhecido como flor de coco ou brilho de fantasma. Cresce em madeira em decomposição e brilha no escuro com uma luz esverdeada. Se esses fungos estivessem em pedaços de madeira flutuando em um pântano, poderiam ser confundidos com luzes misteriosas. Faz sentido, né? Outra possibilidade é a eletricidade estática. Em certas condições atmosféricas, o atrito de gases poderia gerar pequenas descargas elétricas, como mini-relâmpagos, que seriam visíveis à noite. Essa teoria é menos popular, mas não pode ser completamente descartada. Há também a hipótese do gás do pântano agindo como uma lente. O metano, ao ser liberado, poderia refratar ou distorcer a luz de fontes distantes, como a lua, estrelas ou até mesmo luzes de uma cidade vizinha, criando a ilusão de uma luz dançante. É como o efeito que vemos no asfalto quente em um dia de sol, aquela miragem de água no chão. No entanto, a explicação da combustão dos gases, especialmente o fosfano e o difosfano, continua sendo a mais robusta e a que melhor explica as características do fogo-fato: a chama, a cor, o movimento e o fato de aparecerem especificamente nesses ambientes de decomposição. É a explicação que conecta todos os pontos de forma mais lógica. A natureza é realmente uma caixinha de surpresas, capaz de criar fenômenos que parecem saídos de contos de fadas ou de filmes de terror, mas que no fundo são pura ciência. Agora você pode estar se perguntando, mas se é um fenômeno natural, por que não vemos fogo-fato com mais frequência hoje em dia? Excelente pergunta. E a resposta tem a ver com as mudanças no nosso planeta. Muitos pântanos e áreas alagadas, que eram os habitats perfeitos para o fogo-fato, foram drenados para dar lugar a cidades, plantações e estradas. Com a destruição desses ecossistemas, as condições para a formação dos gases diminuíram drasticamente. Além disso, a poluição luminosa das cidades também atrapalha. Antigamente, o campo e as florestas eram muito mais escuros, então qualquer luzinha se destacava na paisagem. Hoje, com postes, casas e carros iluminando tudo, uma chama pálida como a do fogo-fato passaria facilmente despercebida. É um pouco triste pensar que, ao mesmo tempo que desvendamos o mistério, estamos também contribuindo para o desaparecimento do fenômeno. O fogo-fato se tornou raro, um fantasma do passado, não por ser sobrenatural, mas por causa da ação humana no meio ambiente. Isso nos faz refletir sobre a importância de preservar esses ecossistemas, que não são apenas terrenos baldios, mas sim lares de uma biodiversidade incrível e palco de fenômenos naturais fascinantes como este. Então, da próxima vez que você estiver assistindo a um filme ou lendo um livro que menciona o fogo-fato como um guia espiritual ou uma assombração, você já vai saber a verdade por trás da lenda. Vai poder contar para os seus amigos que aquelas luzes fantasmagóricas são, na verdade, um show de química da natureza, uma dança de gases
liberados pela decomposição da matéria orgânica, é a ciência transformando o que era assustador em algo absolutamente fascinante. A magia não está no sobrenatural, mas sim em entender como o nosso mundo funciona. Espero que você tenha gostado de desvendar esse mistério comigo. A natureza está cheia de segredos assim, esperando para serem descobertos. Qual outro fenômeno misterioso você gostaria que a gente explorasse aqui no canal? Deixe a sua sugestão nos comentários. Eu vou adorar ler. E se você aprendeu algo novo hoje, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilhe esse conhecimento com seus amigos e familiares. Muito obrigado por assistir e até a próxima.